E aí, tudo bem com você? Eu sou Miguel Alves. Quero fazer aqui um estudo com você nesse vídeo. Eu estou aqui lendo, estudando aqui a Sagrada Tradição. E observando aqui nas cartas, nas palavras que escreveram os primeiros padres da igreja, os primeiros bispos, papas da igreja. A chamada patrística. O que esses homens escreveram, não é brincadeira de tão forte que é. Por isso que tem muitas pessoas que se converteram, que encontraram a verdadeira igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo, lendo a patrística. Eu já ouvi testemunho de pessoas dizendo, não, eu fui estudar a patrística e encontrei a verdadeira igreja. Então, eu estava aqui estudando um pouco da patrística, da história da igreja, e ficando aqui encantado com o que eles falaram, com o que eles escreveram e deixaram para nós aqui. E observando um ponto que, no mesmo tempo, lá no século I, por exemplo, no primeiro século, estudo no primeiro século, segundo, terceiro século, quarto século. Então, no primeiro século e no segundo século, a Bíblia não estava ainda fechada, o seu cânon, não estava ainda definido. Então, por aí a gente vê que são do mesmo tempo, da mesma época, tanto as Sagradas Escrituras quanto os escritos desses padres. Quer dizer que a igreja é anterior à Sagrada Tradição e à Sagrada Escritura. A igreja nasce primeiro. Então, aí depois vem a Sagrada Tradição e a Sagrada Tradição, a Sagrada Escritura. É nessa ordem, e não diferente. E não diferente. Então, a igreja nasce ali a Sagrada Tradição, que vai moldar as Sagradas Escrituras. Nos primeiros 20 anos da igreja, não tinha escrito dos apóstolos. Então eles eram guiados pelas palavras dos santos apóstolos. Eles eram guiados pela tradição. Então, o que essa tradição deixou escrita, para nós católicos, tem o mesmo valor, deve ser respeitado, deve ser venerado com o mesmo valor do que as Sagradas Escrituras, do que aquilo que ficou escrito, que a gente chama de a revelação divina escrita. A revelação divina transmitida oralmente, para nós católicos, tem o mesmo valor. O Catecismo da Igreja, no parágrafo 80, vai dizer que elas formam, de certo modo, um só todo. Vai dizer que elas formam, de certo modo, um só todo, e tende para o mesmo fim. Ou seja, elas promanam da mesma fonte e tende para o mesmo fim, e forma um só todo. Então, para nós católicos, é uma peça só, Sagradas Escrituras e Sagrada Tradição, que nasceram, ambas nasceram ali da igreja. Nasceram da igreja, Cristo funda a sua igreja sobre os apóstolos, e os apóstolos seguem a tradição, e daí nasce as Sagradas Escrituras. Enfim, eu estava vendo aqui o que eles falaram, o que esses padres do primeiro século falou, e meditando aqui, pensando, por que isso não está escrito? Por que isso não foi escrito nas Sagradas Escrituras? Por que isso não foi incluído nas Sagradas Escrituras? Sendo que, por exemplo, Santo Inácio de Antioquia, ao que ele disse lá no ano 107, ele vai dizer, onde está Cristo Jesus, está a Igreja Católica. No ano 107. Quando ele disse isso, onde está Cristo Jesus, está a Igreja Católica. No ano 107, a Bíblia não tinha sido fechada ainda. Não tinha ainda fechado o cânon da Bíblia ainda. E eu me fiz essa pergunta. Por que esse versículo aqui, podemos chamar de versículo, por que esse texto de Santo Inácio de Antioquia não foi incluído nas Sagradas Escrituras? Porque esses textos, por exemplo, de São Cipriano, olha o que São Cipriano diz, já do segundo século. Olha o que ele vai dizer. Julga conservar a fé quem não conserva esta unidade da igreja? Confia estar na igreja quem se opõe e resiste à igreja? As frases que ele usava lá no século II. Confia estar na igreja quem abandona a cátedra de Pedro, sobre a qual está fundada a igreja? Olha o que São Cipriano vai dizer no século II. Confia estar na igreja quem abandona
a cátedra de Pedro, sobre a qual está fundada a igreja. O que é que ele está dizendo com isso? Dizendo que se você abandonar a cátedra de Pedro, né, abandonar o bispo de Roma, você está confiando em estar na igreja de Cristo? Ele faz essa pergunta. É lógico que não, né? É lógico que não está na igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, para você ver que é uma peça só, Sagradas Escrituras e Sagrada Tradição. É um todo, né? Quer dizer que, olha só, olha o que os padres dos primeiros séculos falou. Santo Inácio, né, de Antioquia vai dizer: onde está Cristo Jesus, está a Igreja Católica. No ano 107. Então, aí eu me fiz essa pergunta, repito, né? Por que esses textos não foram incluídos nas Sagradas Escrituras? E fiquei pensando sobre isso. Fiquei meditando. É uma riqueza muito grande que tem, né, esses textos, né, desses primeiros bispos, desses primeiros papas, desses primeiros grandes homens da igreja. É uma infinidade de documentos deles que podia muito bem ter feito parte, né, das Sagradas Escrituras. Ter colocado ali um livro, né, apostólico, por exemplo. Ter colocado ali um livro dos primeiros papas, né, colocado nas Sagradas Escrituras. E eu fiquei fazendo esse questionamento. Por que não colocaram nas Sagradas Escrituras esses textos? Porque daí ficava bem claro, uma coisa bem clara, que, olha, a igreja é realmente católica, entendeu? Aqui, ó, o texto bíblico, né, está dizendo que a igreja é católica, né? Onde Cristo está a igreja católica. E eu fiquei me questionando por que não foi colocado isso na Bíblia. Dentro aqui dos meus limites, né, eu fiquei questionando isso aí. Por que, né, que não colocou esse texto tão maravilhoso dentro das Sagradas Escrituras? E hoje de manhã foi que eu percebi uma coisa. Eu tive aquela inspiração. Veio aquela frase, né? Veio aquela palavra, aquela frase, para não ser roubada. Para não ser roubada? Para não ser roubada o quê? Para não ser roubada, né, a verdade. Porque, né, de certo modo, roubaram as Sagradas Escrituras. Roubaram e mutilaram, né? Deformaram as Sagradas Escrituras. Tiraram livros das Sagradas Escrituras, tiraram versículos, modificaram letras, né, para seu bel prazer. Muitas seitas, né, modificaram as Sagradas Escrituras. Roubaram, de certo modo, né, as Sagradas Escrituras, que é da Igreja Católica, que vem da Igreja Católica, e mutilaram. Tiraram 7 livros, tentaram tirar o livro de Tiago, modificaram alguns versículos. Quer dizer que foram modificando, foram roubando, né, a palavra de Deus. E aí caiu a ficha. Roubaram a palavra de Deus, né, nesse sentido, e distorceram, né, para fundar aí suas seitas, para se adaptarem. Por que tiraram os 7 livros da Bíblia Católica? Se foi a Igreja Católica quem inspirado pelo Espírito Santo, quem moldou a Sagrada Escritura inteira. Escreveu o Novo Testamento inteiro e moldou, né, o Antigo Testamento. Escolheu, né, o Antigo Testamento, que era o mesmo que os apóstolos usavam. E daí as coisas vai se esclarecendo. E eu me lembrei daquela passagem de São Pedro, onde ele diz, né, na sua segunda carta, no capítulo 3, no versículo 16, que ele diz que as cartas de Paulo, né, tem coisas difíceis de entender, que os ignorantes e vacilantes torcem, como fazem com as demais escrituras, para a sua própria perdição. Olha só, quer dizer que o apóstolo Pedro, né, o apóstolo Pedro está dizendo, olha, os ignorantes, os vacilantes, eles distorcem as Sagradas Escrituras para a própria perdição. Está vendo que as coisas vai se esclarecendo? Então, os vacilantes, né, os ignorantes, eles distorcem, eles distorcem a palavra de Deus, como faz com toda a Sagrada Escritura, para a própria perdição, disse, né, o apóstolo Pedro. Então, aí a ficha caiu. Se toda, né, essa patrística tivesse dentro das Sagradas Escrituras, eles iam fazer a mesma coisa. Eles iam distorcer, eles iam retirar, né, aquele nome católica, eles iam retirar tudo isso que os padres escreveram nos primeiros séculos. Então, se tivesse tudo dentro das Sagradas Escrituras, ele ia distorcer do mesmo jeito. Eles iam retirar aquilo que não interessa para eles. Eles iam retirar. Então, o Espírito Santo guiou a igreja para não colocar dentro das Sagradas Escrituras. Sendo que dentro das Sagradas Escrituras já tem, né, testemunho da tradição.
Como a gente leu esse versículo aqui, de São Pedro, dizendo que eles iam distorcer, eles distorcem todas as Sagradas Escrituras para a perdição, para a sua própria perdição. Sendo que a Sagrada Tradição está dentro das Sagradas Escrituras e as Sagradas Escrituras está dentro da tradição. E assim vice-versa também com o magistério. Quer dizer que um está dentro do outro. Um não se sustenta sem o outro. Então, quando veio essa palavra para mim, para não ser roubada, porque se ela estivesse dentro das Sagradas Escrituras, ela ia ser roubada do mesmo jeito que tiraram os 7 livros, tiraram versículos, modificaram textos para o seu bel prazer. Então o Espírito Santo deixou esse depósito da fé em locais diferentes. Deixou nas Sagradas Escrituras, deixou na Sagrada Tradição e deixou no magistério. Então a igreja não tira sua verdade, a igreja não tira a verdade dela só das Sagradas Escrituras. Tira também da tradição sobre a luz do Sagrado Magistério. Aí não pode ser roubada, porque esse depósito da fé está guardado em 3 grandes colunas. Está depositado em 3 grandes colunas. Então a gente viu que as Sagradas Escrituras ela foi torcida pelos espíritos ignorantes e vacilantes para a sua própria perdição. Mas eles não conseguem fazer isso com as 3 colunas. Com a Sagrada Tradição, Sagrado Magistério e Sagradas Escrituras, o maligno não pode brincar, ele não pode torcer, ele não pode distorcer, ele não pode modificar. Mas uma só, ele conseguiu distorcer, como São Pedro está dizendo que os espíritos ignorantes distorcem as Sagradas Escrituras. Eles distorcem para o seu bel prazer e para a sua perdição. E as 3 juntas, e esse grande depósito da fé, lembra que Paulo disse para Timóteo, guarda o depósito da fé. E esse depósito da fé está guardado nessas 3 colunas. Nessas 3 colunas. E as portas do inferno não podem prevalecer sobre elas. Lembra do que disse São Cipriano? Confia está na igreja quem abandona a cátedra de Pedro, sobre a qual está fundada a igreja. Então não pode abandonar nenhuma das colunas. Então quem abandona a cátedra de Pedro, quem abandona o Sagrado Magistério, abandona Cristo por completo. E os espíritos vacilantes e ignorantes não percebem isso. Ficaram só com as Sagradas Escrituras para dizer, não, só as Sagradas Escrituras. Estão sendo enganados pelo maligno, porque as Sagradas Escrituras, como disse o apóstolo Pedro, ela pode ser distorcida para a própria perdição. Ela pode ser distorcida para a própria perdição. E São Paulo vai dizer na segunda carta aos Tessalonicenses, ele diz aos Tessalonicenses que é para ser firme, permanecer firme na tradição, tanto escrita quanto falada oralmente. Confia aí na sua Sagrada Escritura, segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 15. Vai dizer, portanto, irmãos, ficai firmes, guardais as tradições que vos ensinamos, oralmente ou por escrito. Ou seja, os vacilantes, os espíritos vacilantes, não obedecem às Sagradas Escrituras. E por isso, distorcem para a sua própria perdição. Porque ele está dizendo claramente que é para permanecer firme nas Escrituras e também na Sagrada Tradição. Permanecer firme nas duas, sobre a luz do Sagrado Magistério. Beleza, meus irmãos? Então foi essa partilha que eu quis partilhar com você nesse vídeo. Essa frase, se a patrística, se esses textos maravilhosos dos santos padres fossem inclusos nas Sagradas Escrituras, os espíritos vacilantes iam distorcer, iam roubar para a sua própria perdição. Iam tirar, do mesmo jeito que fez com as demais escrituras, como diz o apóstolo Pedro. Então, o meu questionamento que eu fiz, por que isso não está nas Sagradas Escrituras, o Espírito Santo me respondeu, para não ser roubado. Porque é uma chave de 3 pontas. Eles não conseguem fazer uma cópia. Eles não conseguem imitar essa chave de 3 pontas. Como diz os primeiros papas, os primeiros doutores da igreja, vai dizer, julga estar na igreja quem abandona a cátedra de São Pedro, que está julgando estar na igreja.
Então, você vê aí que é uma unidade. Sagradas Escrituras, Sagrada Tradição e o Sagrado Magistério. A gente não pode querer ficar só com um, porque daí não tem jeito. Daí não tem jeito de querer ficar só com um. É os três, né? É o tripé. Beleza, meus irmãos? É um assunto muito grande, dá pra gente fazer mais vídeos, né, sobre esse tema, mas a gente já tem aí uma clareza do Espírito Santo de que por isso que não está tudo junto em um livro só. Por isso, né, que a igreja não tira a sua verdade de um depósito só, de um local só. Embora sendo, né, a mesma fé, esse grande depósito está guardado, né, em 3 lugares. Está depositado em 3 lugares, como São Paulo diz, né, a Timóteo. Guarda o depósito da fé. E o Espírito Santo criou a igreja para guardar essa fé dessa maneira, para não ser, né, roubada, para que a verdade não seja, né, roubada, distorcida. Ninguém consegue imitar, né, essa fé católica. O pessoal tenta fazer aí, né, uma maquiagem, mas não consegue, né, fazer igual do que a igreja faz. Beleza? Se você não é inscrito ainda nesse canal, né, eu peço a você que se inscreva, comente aí o que você achou, né? Deixa aí um joinha para fortalecer aqui o nosso canal. Muito obrigado e fique com Deus.